Bem, amigos, juntos em mais um treinamento, agora passando para o desenvolvimento e olha só que legal, beleza? Tudo é mais simples agora porque você já tem uma tese, tá? Então a gente já vai partir já desse pensamento. Já que você tem uma tese, tudo que você vai fazer é ampliar a tese. E aí, olha foi o que eu coloquei aqui. Bom, a gente tinha um tema, uma introdução. Você aprendeu a fazer um contexto, tá, do tema e aprendeu a criar uma tese, a problemática. Tudo isso com o tema, sempre olhando realmente o recorte do tema. Show de bola! Agora, olha só que legal, você deve olhar para a tese, a sua opinião, tá? Para que o tópico frasal do desenvolvimento seja elaborado. Quando a gente vai trabalhar com desenvolvimento, o primeiro parágrafo do desenvolvimento tem que ser sempre uma frase criada dentro do seu ponto de vista. E isso é muito interessante, beleza? Então, o tema, ele vai deixar de existir, você não vai olhar mais para o tema e deve agora se concentrar no seu ponto de vista, ou seja, na abordagem, tá? Na sua tese. Olhando para a tese, você vai criar o primeiro parágrafo aqui do desenvolvimento, o tópico frasal. Eu coloquei aqui, ó, o número 1 e o 2, tá? Só para simbolizar o parágrafo 1, a introdução, e o parágrafo 2, o desenvolvimento. O nosso treinamento vai se concentrar do parágrafo 1 para o parágrafo 2, ou seja, você já é capaz de criar simplesmente um contexto e uma abordagem. E agora você vai olhar para a abordagem para criar a estrutura de desenvolvimento. Ou seja, essa microestrutura aqui, ó, o parágrafo 2, ele será constituído de um tópico frasal, ou seja, uma frase que venha dentro de sua tese, ok? O argumento 1, tá, da tese e uma conclusão dessa tese. Ou seja, e aí eu esquematizei aqui para você, ó, bem interessante, ó, da tese, você vai criar aqui, ó, essa setinha, tá vendo, ó, da abordagem aqui, o tópico frasal. Ou seja, você deve olhar para cá e criar o seu tópico frasal. Uma frase, tá? Uma frase, não é para criar um parágrafo inteiro isso aí não. Perfeito? Geralmente, galera, esse tópico frasal eu ainda mantenho aquela técnica do conceito. É como se eu olhasse para meu ponto de vista, por exemplo, lembra daquele detalhe, daquela tesezinha que eu criei da ética? Que, no entanto, nem todos os cidadãos, né, nem todas as pessoas têm um conceito ideal da ética e, por isso, da margem à corrupção no Brasil. Então, dentro dessa tese, eu posso pegar o conceito de ética ou corrupção no Brasil. Eu tenho aqui, ó, palavras, tá, dentro do meu ponto de vista, que eu poderia criar um novo conceito para criar apenas um tópico frasal. Toda vez que eu crio um conceito, eu estou informando. E a nossa estratégia aqui é sempre informar, beleza? A nossa missão é sempre informar. O tópico frasal é informativo. Você pode pegar aqui, ó, o ideal da ética e criar um novo conceito. Ficaria bem legal, beleza? Então, o ideal da ética abrange o ponto de vista filosófico e histórico. Ponto. Eu só informei e está bem interessante, ok? Então, o tópico frasal é a frase top de uma palavra que esteja dentro do seu ponto de vista. Show de bola. A gente vai ler já na oficina e você vai entender. O argumento, aí sim, começa o seu repertório argumentativo. Ou seja, essa sua tese será ampliada. O seu tópico frasal será ampliado. E aqui a gente vai olhar alguns argumentos, ó, do poder. A conclusão, eu vou olhar para o tópico frasal. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei esse esqueminha aqui, ó? Já é para você ficar ligado mesmo e fazer no seu também. Beleza? Esse mapinha mental. Você entendendo essa aranha aqui. Então, ó, do tópico frasal, tá vendo, ó? Eu vou criar a minha conclusão. Vou usar qualquer conjunção, tá? E vou colocar novamente o meu tópico frasal. Eu posso botar aqui, ó, logo podemos concluir, ou então concluímos, ou então conclui-se assim que o ideal da ética ainda está longe de ser alcançado. Ponto. Simples. Eu vou colocar apenas uma conjunção de conclusão que tem no seu material e eu pedi para decorar, beleza? E vou criar aqui, vou olhar para o meu tópico frasal e basicamente eu vou repetir. Acabou. Você já tem aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento
bem completão, beleza? E aí, Pedro, nos outros, o que é que vai acontecer? Eu não quero que você se concentre nos outros. Eu quero esse link aqui, ó, parágrafo 1 com parágrafo 2. Eu quero que a sua tese esteja toda ampliada aqui, dentro do tópico, dentro do argumento e dentro de uma conclusão. Então, você vai argumentar, você vai ampliar o tópico, você vai concluir, você vai encerrar o tópico frasal. Esse é o segredo de você nunca fugir do tema. Você sempre tem o seu ponto de vista impregnado no texto. Então, na prática que você vai ter que fazer, a segunda prática é a introdução e agora um novo parágrafo que é de desenvolvimento, trabalhando essas três vertentes. Eu quero que você olhe agora comigo alguns argumentos, beleza? Para que você escolha o que for melhor para você e a sua identidade redacional ela seja formatada. Vamos lá então. Bom, galera, aqui na página 15 do seu módulo tem técnicas de argumentação 1. Eu quero que você apenas leia esses aqui comigo, tá? Em uma outra aula a gente vai trabalhar com outras técnicas. Vamos lá então. O primeiro é o argumento dedutivo. E olha o que é que ele diz. Parte-se de uma generalização para se chegar a um caso específico. Esse um caso específico aqui, ó, pode colocar o seu ponto de vista. Vamos ver. Todas as pessoas brancas têm sérias queimaduras se não usarem protetor solar, mesmo que pouco tempo no sol. Você é muito branco. Logo, irá se queimar seriamente se não usar protetor. Numa construção bem simples, a gente está vendo algo geral, que você usa apenas para informar, beleza? E quando você vai restringir, aí já começa a defesa do seu ponto de vista. O argumento vem aqui, ó. Você é muito branco. Ou seja, imagine que você está falando sobre leis, e você fala que todas as leis servem para disciplinar e proteger o cidadão. Ponto. A lei penal, ó, agora que você fez, ó, você restringiu e aí vai entrar o seu ponto de vista. A lei penal serve para disciplinar o cidadão contra crimes ou contra aquilo que é errado ou visto como errado pela sociedade. Então, serve para disciplinar, serve para punir o cidadão que não venha a respeitar, né, o ideal de uma sociedade. Então, é bem interessante que quando você quer falar, quer defender a lei penal, você primeiro generalize, usando as leis servem, as normas servem. E aí você dá aquele soco, a lei penal, ou a lei Maria da Penha, ou a lei, né, de drogas, de tráfico, enfim. Você restringe e aí você começa a argumentar aí. O dedutivo é muito legal. Só que como é muito utilizado por todo mundo, eu meio que não uso, mas se você gostar, se vai ficar fácil para você, se vai te ajudar a começar a argumentar, pode pegar e treinar isso daí, beleza? Muito legal. B, o argumento indutivo, esse é bem bacana, porque é o contrário, ó, parte-se de um fato particular, aqui já mostra um conhecimento que o candidato tem acerca de alguma coisa, para se chegar a uma generalização, beleza? Olha que legal. Um inocente foi condenado à morte. Se a pena de morte não for abolida, olha agora a argumentação, muitos outros inocentes poderão ser condenados. Então, esse um inocente foi condenado à morte, é claro que você vai usar um fato que realmente aconteceu e que é de conhecimento de todos. Não pode ser o que aconteceu no seu bairro ou na sua rua. Ou seja, todo mundo sabe sobre esse acontecimento. Então você vai meio que narrar mesmo, uma breve narração, sempre breve narração, e aí você vai agora argumentar. Olha, se isso não for visto de uma maneira muito mais criteriosa, poderá acontecer com outros. E aí você consegue convencer o leitor, no caso, o examinador. E aqui eu acho bem interessante. Porque tudo que você mostra, um conhecimento, seja histórico, ou seja de um fato em específico, o revisor acaba achando você mais intelectual. Um cara que tem um conhecimento, né, já bem apurado sobre certo assunto. E aí é bem legal você dar o soco no queixo do examinador. Beleza? Então o indutivo é show de bola também.
O argumento por dados estatísticos, que a gente até chegou a mencionar em outra aula, é um recurso utilizado em textos jornalísticos, então ele é um recurso usado para informação. A gente transforma essa informação como algo que venha a apresentar uma credibilidade dentro da sua argumentação. É uma artimanha já de quem gosta de argumentar, beleza? Olha só que legal. Segundo o IBGE, 41% da população brasileira é negra e 7% é parda. Nas universidades, os negros são apenas 6%, segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. É bem interessante aqui falar que quando você utilizar um órgão, tá, você deve simplesmente explicar sobre o órgão. Não aconteceu aqui, no IBGE, talvez porque esse fragmento aqui, tá, já tenha sido já explicado antes. Ou seja, alguém já falou do IBGE antes, esse candidato, e lá ele explicou, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na segunda ocorrência, você não é obrigado a explicar novamente, beleza? Mas aqui o INEP, ele explica, INEP, vírgula, Instituto Nacional de Estudos, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Então é bem interessante ter isso aí na cabecinha. Outra coisa legal, sempre que você usa o segundo, conforme, consoante, você vai usar um órgão, tá? Uma fonte, e você vai usar um dado estatístico. Não minta. Se você não sabe sobre o órgão, coloque segundo fontes midiáticas ou segundo reportagens jornalísticas, tá? Então você utiliza isso segundo informações jornalísticas, enfim, tá? Fontes jornalísticas. Você usa esse gancho que é poderoso, mas você não mente. O examinador vai saber que você não tem certeza da fonte e está usando algo apenas para apresentar o seu argumento. E vale muito ser honesto, beleza? Se você ficar mentindo, inventando, ele pode pegar você e o crime, tendencioso, você é um candidato tendencioso e aí você será duramente penalizado, beleza? Então, é muito forte esse argumento. Estude com carinho depois dessa aula, releia, tá marcando todo o seu texto, Sempre, com canetinhas, beleza? Vai marcando e com calma você vai olhando, lendo a cada leitura, absorvendo, percebendo e aí sim, vendo que vai se encaixando com a sua prática, beleza? Muito legal. A letra D, o argumento por citação ou testemunho de autoridade, eu não sugiro, tá? Ele é visto como um dos melhores argumentos. Por quê? Porque você vai citar uma outra autoridade. Ou seja, você é uma autoridade, defendendo o ponto de vista e simplesmente você vai chamar outra autoridade para validar o que você está falando, o que você está defendendo. Meu amigo, claro que o examinador vai cair de joelhos aos seus pés. Acontece que, quando você vai citar alguém, deve utilizar aspas e os dizeres desse alguém, tá? Você não pode simplesmente, colocar aspas, colocar lá a citação e não citar a fonte de quem é essa autoridade, porque aí você pode ser penalizado por plágio. E aí, filhote, você vai realmente sentir aí a fúria do examinador, beleza? Então, mais uma vez, não queira mostrar uma erudição, eu até coloco um cuidado aqui para você ler, tá? Não queira mostrar uma erudição se você não tem essa fonte. Eu não utilizo, porque é muito difícil você lembrar dos dizeres de autoridade que sejam coerentes com o seu tema. Eu evito isso, beleza? Eu coloco aqui, consiste em citar a ideia de alguém, esse alguém é uma autoridade, tá? Que possa ser considerada autoridade no assunto. Já não é coisa fácil. Assim, numa argumentação sobre psicologia, pode citar Freud. Olha que legal, tá? Numa argumentação sobre educação, Paulo Freire. Bem bacana. Eu coloco aqui uns cuidados e é bem legal que você marque aí com a sua canetinha. Primeiro, provérbios também são citações. Tem gente que ama estar colocando frases de efeito. Pense nisso. Provérbios são citações. Ou seja, são a autoridade dos antepassados, a sabedoria dos antigos, passada de geração a geração. Nas redações de concurso, as citações devem ser feitas apenas se o candidato realmente conheceu o autor e suas ideias, sob o risco de não se encaixarem no texto. Aí, nego velho, você será duramente penalizado. Evite citações feitas apenas para passar uma ideia de erudição. O examinador não gosta disso, tá? De alguém que queira ser
aquilo que não é. Então, se você conhece aquele autor, as suas ideias, se essas ideias são coerentes com o tema proposto, aí vá com tudo que você tem um soco poderoso aí dentro da argumentação, beleza? A argumentação por analogia ou comparação é, para mim, uma das melhores. É super fácil fazer, porque você está comparando coisas, beleza? E é um perfeito gancho aí para defender seu ponto de vista. É simplesmente apresentado um fato e em seguida feita uma comparação, tá? Do fato que você apresentou e o que você pretende defender. Então pressupõe-se que algo deve ser tratado de modo igual ao outro, se o contexto e a situação são semelhantes. Então eu botei aqui um exemplozinho, ó. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Fato. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, ó, agora vem meu argumento, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Então, galera, é bem interessante. Eu apresentei o fato, apresentei o meu ponto de vista e começo a comparar. Beleza? Show de bola. Bom, meus amores, agora que eu apresentei aqui algumas técnicas, é super importante que vocês logo depois comecem a ler isso e meio que analisar o que é que se encaixa mais com você. Quero ler com vocês aqui, ó, olhando todos esses aspectos e comentando numa redação que a gente já viu a introdução, a gente só está ampliando e sempre olhando esse link, ó, o primeiro parágrafo 1 com o segundo, tá vendo? Ó? Para que você treine exatamente isto daqui, ó. Não pode passar, galera, disso daqui, por quê? Para que sua percepção, deixa eu só marcar aqui, ó, a sua percepção, ela seja trabalhada de maneira mais técnica, tá vendo? Ó? Então, é isso daqui, tá vendo? Ó? E só isso. Olha só que legal, vamos do iniciozinho, ó. Há tempos, a questão da preservação do meio ambiente entrou no dia a dia das discussões do mundo inteiro. Ponto. Esse primeiro período, o há tempos, apenas um contexto, a relevância. O excesso de poluição emitida pelas indústrias e automóveis e a devastação das florestas são as principais causas do efeito estufa e finalmente se tornaram motivo de preocupação. Nesse novo período, eu já tenho as causas, ou seja, eu já tenho a tese. O meu candidato vai abrir um terceiro e uma nova tese. Contudo, até agora, os resultados pró-natureza são insignificantes, perto dos prejuízos causados a ela. Então eu tenho duas teses e ele vai escolher uma para abrir o tópico frasal. Se concentre só aqui agora, ó. Repare, essa diferença tem razões econômicas. Isso daqui, galera, tá vendo, ó? É simplesmente o tópico frasal. E ele pegou de onde esse tópico frasal? Daqui, ó. Contudo, até agora, olha só, os resultados pró-natureza são insignificantes perto dos prejuízos causados a ela. Então, essa diferença aqui, eu tenho resultados e tenho prejuízos. E essa diferença tem razão econômica. Por isso, eu quero que você faça uma setinha daqui, ó, de diferença, marque, setinha para resultado e setinha para prejuízos. Para que você agora, treinando em casa, leia isso, sabendo que da tese eu criei um tópico frasal. Eu não, o candidato aqui em questão, beleza? E aí, ele vai agora abrir um novo período, e esse período é um pouquinho longo, ó, é isso aqui tudo. Por quê? Porque ele vai ampliar esse tópico frasal, ele vai agora argumentar. Vejamos, não é simples nem vantajoso uma fábrica que emite grande quantidade de poluentes comprar equipamentos que amenizam tal emissão. Show de bola. O mesmo acontece, olha a comparação. Ele apresentou um fato e vai comparar, agora descendo o cacete no argumento. O mesmo acontece com automóveis, grandes vilões do ar nas cidades. Então, ele já usou uma comparação. Usou um fato e comparou com automóveis. Beleza. E aí, continua. Ó. Segundo reportagens, tá vendo? Ó? Ou seja, uma conformativa. Carros e ônibus velhos poluem 40 vezes mais do que os novos. Olha a estatística aí, tá vendo? A comparação também. E não é por falta de vontade que os donos não trocam, e sim por falta de dinheiro. Olha novamente, razões econômicas aqui, ó. Falta de dinheiro. Ou seja, todo
o tópico frasal sendo ampliado de maneira argumentativa. Ele utiliza uma comparação e utiliza uma conformativa. Segundo, né, consoante, conforme, muito legal. Tá vendo? Pequeno e totalmente técnico. E aí, ele vai agora finalizar esse parágrafo aqui de desenvolvimento com a conclusão. Observe que o mundo capitalista ou seja, totalmente econômica, né? São as razões econômicas. O mundo capitalista é que está dentro da economia. Por isso que todo o tópico frasal foi ampliado, o tópico frasal foi concluído, o candidato sabe para onde olhar. Ele tem técnica e por isso ele consegue facilmente escrever bem, sem fugir. Tá vendo? Muito legal. E aí, o praticando, eu coloquei já aqui um textozinho, tá? O motivador, foi da VUNESP. Só que esse tema aqui eu não quero que você faça agora. Eu quero que você continue com o tema que você já iniciou. Você já fez uma introdução. Eu quero que você continue com essas pequenas práticas com o mesmo tema que você escolheu no Prática 1. Esse Prática 2 já será o seu tema que você já vai escrever na íntegra para enviar. Beleza? Então, não faça o tema 2 agora. Eu quero que você se concentre no que você já iniciou. Beleza? Olhe para a sua opinião e tente agora escrever apenas esse parágrafo aqui, ó, tá? O segundo, com tópico frasal, olhando para a sua opinião, com o argumento 1, tá? Quero saber qual é o argumento que você vai escolher dos que a gente debateu aqui, tá? E a conclusão, se você vai também olhar para o tópico frasal. Você deve escrever isso daí, continuar, apenas 2 parágrafos, tirar uma foto e aí a gente vai bater um papo no particular, beleza? Então, mãos à obra e a gente se encontra para o restante do desenvolvimento, beleza? Até lá!